Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui para mais uma vez, juntamente com você que está em sua casa, refletir um pouco acerca da santa palavra do Senhor. Eu gostaria de lhe convidar então para termos como ponto de partida o texto que está lá no livro de Romanos, capítulo 8, verso 28. As palavras do apóstolo Paulo nos dizem da seguinte forma: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Queridos, certa vez Rubem Alves afirmou que ostras felizes não produzem pérolas. Somente as ostras que passam por dificuldade, por sofrimento, são capazes de desenvolver uma substância chamada nácar, que é a principal substância responsável pela formação das pérolas. O mesmo Rubem Alves também afirmou que não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses. Diante disso, nós percebemos que toda adversidade, ela certamente tem pontos ou aspectos positivos a serem destacados, principalmente as adversidades que são enfrentadas por aqueles que amam a Deus, por aqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus. Para fundamentar isso, quero convidar você a ser remetido ao ano de 1553. Foi exatamente nesse ano que ascendeu ao poder na Inglaterra uma mulher chamada Maria Tudor, conhecida também como Maria Sanguinária. Essa mulher foi certamente a pessoa que de forma implacável perseguiu os cristãos ali na Inglaterra. Isso, consequentemente, levou os cristãos, os protestantes, a fugirem para o continente. Cerca de 800 pessoas saíram em fuga na tentativa de escaparem da morte e da perseguição dessa perversa mulher. 233 dessas pessoas, lideradas por um homem chamado John Knox, foram conduzidas até Genebra. Estava na cidade de Genebra, liderando a reforma protestante naquela cidade, um homem chamado João Calvino. De forma que essas pessoas foram treinadas, foram discipuladas e ensinadas durante alguns anos pelo reformador João Calvino. Quando Maria Tudor, então, perde o seu poder, no ano de 1558, quando esses homens voltam para a Inglaterra, eles trazem em sua bagagem muito conhecimento, muito treinamento extraído da pessoa e do ministério de João Calvino ali na cidade de Genebra. E foi graças a esse evento, foi graças a essa perseguição que de fato houve a possibilidade, e consequentemente essa possibilidade se concretizou, desses homens estudarem aos pés de Calvino. E foram esses homens que, ao voltarem para a Inglaterra, deram início ao período de reforma protestante, ao período de renovação, a um período que aproximou muitas pessoas de Deus, a um período que tornou muitas pessoas santas e puras em suas relações com Deus. Podemos aqui também recorrer ao grande surto de cólera enfrentado pela cidade de Londres em 1854. Dizem os historiadores e especialistas de que até esse ano, por incrível que pareça, a cidade de Londres não tinha saneamento básico. E por causa desse surto de cólera que matou cerca de 10 mil pessoas somente ali naquela cidade, as autoridades resolveram então fazer o saneamento básico, porque havia uma preocupação em mente. Uma vez que os reis, príncipes, princesas estavam protegidos no palácio, mas aqueles que desenvolviam a mão de obra, os operários em si, eles estavam completamente desprotegidos. Eles estavam completamente vulneráveis aos ataques, às doenças, aos vírus que eram causados por aqueles sistemas de esgoto, se é que nós podemos chamar sistemas de esgotos, que corriam e que tinham de forma livre no meio da cidade de Londres. Graças a esse surto de cólera, então, tomou-se a iniciativa de fazer o saneamento básico dessa cidade, inclusive um dos mais certamente modernos da atualidade. Podemos observar também os efeitos e os propósitos de Deus
devido à Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, que se iniciou no ano de 1914 e teve o seu fim no ano de 1918. Durante esse período de guerra, muitas coisas boas foram inventadas e criadas. Uma delas beneficiou exclusivamente as mães de família, que não tendo como criar os seus filhos, receberam durante esse período a oportunidade de trabalharem e desenvolverem uma profissão, trazendo assim alimento para as suas casas. Como nós sabemos, até esse período, dificilmente uma mulher tinha a oportunidade de ingressar no comércio, de ingressar numa profissão, mas devido à ausência dos soldados que saíam para a guerra e que eram esposos, consequentemente, dessas mulheres, elas certamente precisavam fazer alguma coisa. Foi graças, então, à Primeira Guerra Mundial que foi possível isso acontecer. Uma das coisas positivas também que surgiu mediante a Segunda Guerra Mundial foi exatamente a possibilidade da cirurgia plástica. Uma vez que os soldados voltavam da guerra com seu rosto desfigurado, muitas vezes algumas partes do corpo irreconhecíveis, então começaram a desenvolver esse processo que devolvia a dignidade, que devolvia a parte que tivera sido extraída por uma bomba, por um ataque do inimigo, enfim. Foi graças então à Primeira Guerra Mundial que começaram a pensar nisso, que começaram a desenvolver essa ideia de cirurgia plástica. Podemos observar também como exemplo os tantos feitos de Deus na história, a fuga ou a venda de José para o Egito. O próprio texto bíblico se encarrega de dizer que uma vez que José foi levado para o Egito, aquilo não aconteceu por acaso. O próprio José chega a fazer essa declaração, mas aquilo aconteceu para que posteriormente a cidade de seus pais, ou a casa de seu pai propriamente dita, tivesse de onde tirar mantimentos, depois de tantos anos que ele foi vendido. Diante disso nós podemos perceber que em tudo há um propósito, que em tudo há um objetivo, um plano arquitetado por Deus, e que certamente beneficia aqueles que amam a Ele, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Em meio a tudo isso que nós estamos enfrentando, é possível que nem todas as pessoas tenham essa concepção de que em tudo há um propósito. É possível que muitas pessoas, por exemplo, no meio dessa pandemia, passem a praticar aquilo que foi desenvolvido por um filósofo romano chamado Horácio. Horácio, ali, alguns anos antes da era cristã, ele chegou a cunhar aquilo que ficou conhecido como Carpe-Diem, que seria a tradução mais direta para a nossa língua: aproveite o dia. Aproveite esses momentos, porque você não sabe se o futuro virá, você não tem certeza dele. E é importante dizer que quando Horácio fez essa afirmação, ele estava num período muito sombrio. Roma estava em crise e todo mundo, ou quase todo mundo, achava que Roma não teria um futuro pela frente. A cidade, o império estava em crise, e então a ideia que prevalecia era a seguinte: aproveite esse dia, porque você não sabe do futuro, você não sabe do amanhã. Por isso que eu digo que diante dessa pandemia pela qual nós passamos, é possível que nem todas as pessoas identifiquem o propósito de Deus, identifiquem a vontade de Deus e o que Ele quer de fato mostrar, principalmente para aqueles que Ele amam. Mas é possível que alguns estejam indo para esse outro extremo de dizer: como não há futuro, então eu vou aproveitar a vida. E o conceito de aproveitamento da vida segundo o mundo, na ótica mundana, certamente é fazer quase tudo, ou se não tudo, contrário àquilo que está registrado na Santa Palavra do Senhor. Diante disso, eu convido você, querido ouvinte, querido amigo, querido irmão, em meio a tudo isso que nós estamos vivenciando, que nós estamos enfrentando, eu gostaria que você pudesse estar sensível e identificasse qual é a vontade de Deus e o que Ele quer mostrar, quais são os benefícios que Ele quer trazer, que Ele quer ministrar
na sua vida. Perceba uma coisa, se você está me ouvindo nesse momento, aí já existe uma grande prova de que Deus lhe poupou, de que Deus lhe protegeu, que Deus lhe amparou. Se você não foi infectado, certamente é uma grande evidência de que Deus lhe protegeu. E ainda que você tenha sido infectado e está me ouvindo nesse momento, essa é uma grande evidência de que você está vivo, certamente. E se você está vivo, é porque Deus poupou a sua vida. Lembre-se, ostras felizes não produzem pérolas. Somente ostras que sofrem, que passam por dores, produzem pérolas. Não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses. Deus lhe abençoe, que Ele aplique essa palavra ao seu coração, em nome de Jesus.